Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. O papo de hoje à noite é sobre empreendedorismo, uma visão sobre o empreendedorismo brasileiro hoje e as perspectivas para o futuro e, em geral, uma análise sobre a situação econômica do Brasil. E para isso temos um convidado especial no Talks de hoje, que é o Thales Gomes, que é hoje presidente, né, da G4, mas também é um empresário serial, né, Thales? Podemos dizer assim. Thales, primeiramente, muito boa noite e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, é um prazer estar com vocês. Prazer todo nosso tê-lo aqui no Talks. Thales, primeiramente, trajetória sua brilhante, você foi um empresário muito jovem, muito sucesso, hoje está na G4 como presidente, mas em um minuto, quem que é o Thales Gomes hoje no mercado? Cara, como você disse, empreendedor serial, comecei aos 14, nasci no interior de Minas, fui fazendo um monte de coisa. Ali em 2011, fundei a Easy Taxi, que sob meu comando foi para 35 países. Primeira startup brasileira avaliada acima de R$1 bilhão. Vendi a companhia, fundei a Singu, foi vendida para a Natura, terminou aí o earnout no início desse ano e fundei ali o G4 no início ali de 2020, final de 2019, na verdade. Entre 2019 e 2020, na verdade, final de 2018. E hoje estou como presidente da companhia. Hoje a gente tem mais de 45 mil empresas como cliente, é uma companhia com 400 funcionários, então estamos em pleno crescimento ali e com um dedo no pulso da economia brasileira, já que os nossos clientes são os pequenos e médios empresários, então a gente começa a ter um termômetro mais fidedigno de como que vai o Brasil, né? Pois é, eu queria falar sobre isso, Thales. Além disso, antes de tudo, conselho para o nosso público, um livro muito legal que eu li anos atrás, Nada Easy, né? Que é a sua biografia, então, conselho para a leitura para o nosso público. Já faz um tempinho, mas ainda se acha facilmente nas livrarias ou na Amazon. Mas, Thales, você trabalha na G4 e você tem o pulso do Brasil real, né? Nós estamos falando de grandes multinacionais também, tem uma grande empresa, mas você também tem o pulso de pequena e média empresa, principalmente, que é mais da metade do PIB brasileiro, né? A pergunta que eu te faço é, hoje, em novembro de 2023, como está o sentimento, o feeling do pequeno e médio empresariado, né? Porque a gente vê dados econômicos positivos. De um lado, o PIB está superando expectativas em relação ao começo do ano, mas por outro lado, o terceiro TRI está dando sinais, a expectativa é negativa, né? O próprio Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, disse que os números, já disse que vão ser números negativos, né? E o ano que vem também é um ano de forte incerteza econômica. Então, o que você está sentindo dos seus clientes, dos seus parceiros na G4? Olha, existem 932 empresas no Brasil só que faturam acima de R$1 bilhão. O Brasil é um país essencialmente de micro e pequeno empresário, né? Eu diria que os pequenos e os médios são, na verdade, os grandes empregadores, é quem verdadeiramente move o país. Óbvio, de forma alguma tirando o mérito das grandes empresas, são todos muito importantes, mas essas pessoas são aquelas pessoas que fazem mexer o ponteiro ali se bem orientados. O G4 acaba ajudando nesse processo, provendo software e orientação para eles. Então a gente conversa muito com esses empresários, como eu disse, tem mais de 45 mil deles usando os meus softwares, então eu consigo saber quem que eles empregam, quanto que eles estão qualificados, quanto que eles estão crescendo. Eu tenho todos esses dados ali no pulso, né, para poder, inclusive, ter a oportunidade de criar mais produtos, criar mais softwares e vender para esses empresários, né? O que acontece? Existia uma perspectiva de um Brasil bem pior, um Brasil de PT bem pior e que veio se confirmando dado as decisões que foram tomadas e a forma como está sendo conduzida toda a política econômica e outras nuances que trazem o governo, né? Então isso faz com que a confiança do empresariado caia. Agora, fazendo justiça também, o mundo está muito complexo. Então a gente tem um Treasury a 5, se o Treasury está a 5, dificilmente eu consigo imaginar que eu vou conseguir ter, num curto período de tempo, pelo menos naturalmente eu não poderia ter, né, uma Selic abaixo de double digits. Não cabe nos fundamentos uma Selic abaixo de double digits. A gente tem um adicional de guerra em Israel, mais guerra na Rússia com a Ucrânia, mais uma eventual possível invasão de China em Taiwan. Então, cara, existe hoje uma névoa de guerra e incerteza no mundo que a minha geração, eu sou nascido em 87, a minha geração nunca viu. E existe também uma pressão inflacionária muito grande no mundo. Então, muito se fala da descarbonização, né? Bom, descarbonização é inflação. Eu tenho que arrumar formas alternativas de produzir energia. É caro. Alguém tem que pagar essa conta. Então, eu já tenho um mundo inflacionário, eu tenho um mundo com incertezas de guerra, eu poderia até falar que a gente está vivendo talvez uma guerra fria
agora Estados Unidos com China, né? E eu ainda tenho uma pressão inflacionária por causa de pautas, que aí tem pessoas que vão achar que são muito importantes e pessoas que vão achar que não é tão importante. Eu acho que eu sou do time que eu acho que tem pautas mais importantes do que essa. Isso tudo se reflete em Brasil, porque o Brasil, não está fora do mundo, né? Então, dado esse contexto, eu diria que você tem um governo que não é pró-mercado, um Ministério da Economia que deixou de ser tecnocrata para ser os comparsas, né? Isso vai fazer com que drope a confiança desses empresários e que eles vinham de mais ou menos 5 anos investida em novas avenidas de crescimento, de abrir mais negócios, mais linhas dos seus negócios, de contratar mais, de abrir mais fábrica, de abrir mais loja. Esse ano o discurso sempre foi de cautela. Então o planejamento estratégico do ano passado, a gente via falando de cautela desse ano. E que para o ano que vem está se estendendo isso, onde ninguém está falando de fazer o novo, o pessoal está falando de fazer aquilo que a gente faz, só que um pouco melhor e buscando eficiência. Quando o tema da gestão é eficiência, é porque a confiança está baixa, entendeu? Então fazer feijão com arroz bem feito, custando menos, né? Mais barato, mais econômico. Com certeza. Bom, isso nunca sai de moda, né? É claro. Mas agora, em tempos de incerteza e dinheiro caro, porque se eu tenho dinheiro mais barato, se eu tenho acesso a capital, obviamente eu posso tomar um pouco mais de risco, né? Agora, com o Selic a double digits, eu tenho que pensar 2 vezes para conseguir acessar um capital. E falando do pequeno e médio, então, esse cara talvez não tenha nem balanço para acessar um capital. Claro. Então fica mais complexo tomar risco, né? Pode ser ter um nome no Serasa também, está com dificuldades adicionais. Pode ser. Mas terminando o nosso assunto do empresariado. O empresariado, ele, como você falou, estava muito desconfiante no começo, mas ao mesmo tempo, uma opinião sua, você também foi o articulador de parte do empresariado, vamos dizer assim, mais favorável ao governo anterior, né? Sim. E parte do empresariado, especialmente o grande, ou até a Faria Lima, boa parte da Faria Lima acabou apoiando o governo atual nas eleições. Na sua opinião, essa visão após 9 meses mudou alguma coisa? Temos mais empresários com maior desconfiança em relação ao governo atual? As coisas continuaram as mesmas, a divisão? Como é que está o feeling da classe empresarial em relação às forças políticas atuais, seja na oposição que no governo? Olha, o que eu percebi é o seguinte, o pequeno e o médio empresário, ele era completamente pró-Bolsonaro, porque era um governo técnico e que entregou resultado. Né? Só olhar a nossa balança comercial, só olhar como eles deixaram o governo e como o PT deixou as contas agora. Né? Basicamente teve uma inversão. Bom, a gente estava num evento conjunto lá no Fórum da Liberdade em Vitória, o ex-ministro lá mostrou pra gente uma inversão do balanço, né? Saiu de um balanço, o que tinha de positivo tem de negativo hoje, né? Literalmente contas públicas, né? Falando, né? Contas públicas, exatamente. Então é um governo incompetente, né? Isso é um fato. A parte da Faria Lima, mas a parte do empresariado que apoiou a candidatura do Lula, eu não consigo acreditar ali que foi inocência. Eu acho que é uma parte que sabia o que ia acontecer e que se beneficiaria do que ia acontecer. Porque pensa comigo, se você é uma grande empresa, uma empresa de multi-billion dollar, né? Para você ter um Brasil ótimo ou ruim, muda pouco, porque a tua empresa vai continuar sendo grande. Agora, se você é um pequeno e médio empreendedor, ter um Brasil ótimo permite que você cresça. Então, para a grande empresa, acaba virando uma barreira de proteção ao aumento do custo de capital, porque eu sofro menos, então eu tenho menos competidores criando produtos para poder competir com o meu. Porque hoje em dia é o seguinte, digamos que eu queira fazer uma linha de maquiagem. Eu faço ali, eu sou uma blogueira muito famosa, então eu pego uma fábrica que faz white label, eu acesso um dinheiro ali com a Selic a 3%, acesso um dinheiro barato, ou eu pego um investidor anjo que está disposto a tomar mais risco porque o custo de capital está baixo, eu começo a minha linha ali com uma fábrica white label mesmo, sem capex para começar, na página do Instagram eu já começo a vender e daqui a pouco eu estou competindo com a Natura. Né? Isso não é muito bom para a Natura, na verdade isso é péssimo. Agora, com custo de capital alto, não tem ninguém querendo fazer venture capital, não tem family and friends colocando investimento anjo, o acesso a capital está praticamente impossível, então eu começo a pensar 10 vezes antes de empreender. Então eu tendo a acreditar, eu posso estar errado, tá? Essa é uma tese minha, eu tendo a acreditar que essas pessoas que apoiaram o Lula, elas apoiaram porque elas tinham a certeza que isso ia criar uma barreira de proteção, ou sejam eles do mercado financeiro, um fundo, falar, cara, eu sei como operar, porque, cara, quem sabe operar mercado ganha em qualquer cenário, né? Então, eu sei como operar isso aqui, então tenho mais previsibilidade do quão ruim vai ser isso aqui, então eu acho que eu vou para esse lado. O governo Bolsonaro é um governo que quebrou muito paradigma, né?
E o Bolsonaro, se ele tivesse de fato entendido o Sun Tzu, ele não teria perdido essa eleição, né? Ele comprou muitas brigas. Era um homem anti-establishment, como foi Trump nos Estados Unidos, da mesma forma que Trump foi retirado lá, Bolsonaro foi retirado lá, da mesma forma que o Biden fez o que fez com os Estados Unidos, a gente está vendo o PT fazer o que está fazendo aqui com o Brasil também. Então, no final do dia, cara, eu não acredito em coincidência, eu não acho que essas pessoas se arrependeram, eu acho que foi tudo friamente calculado, para ser sincero. Pois é, mas aí, só para terminar esse assunto também, os últimos governos do PT, a Dilma entregou para o Brasil a pior crise econômica desde 1929. Essas pessoas que votaram novamente no PT, de novo, elas não acham que isso vai voltar a acontecer, você acha, na sua opinião, elas acham que o Brasil vai piorar um pouquinho, mas não vai ser tão grave assim, ou elas conscientemente acham vai ter problema, a gente vai fazer um hedge, alguma coisa, a gente trabalha com o exterior, não se preocupa. E na sua opinião, você acha que isso vai voltar a acontecer, ou o PT, na sua opinião, aprendeu dos erros do passado, em termos de corrupção, em termos de política econômica fracassada, ou nesses primeiros 9 meses, 11 meses, aliás, estão fazendo exatamente os mesmos erros do passado? Cara, sem entrar nos específicos, que o nosso público é bem educado no tema, mas pega o que aconteceu com a Petrobras ultimamente, né, os últimos movimentos que fizeram ali no Conselho de Administração da Petrobras, e você vai ver que o PT não aprendeu absolutamente nada, né? Inclusive, o grande erro do PT e do Lula é não ter se atualizado. Então, se eles tivessem se atualizado, talvez dos males o menor. O Lula, da mesma forma que conseguiu no Lula 1 lá o boom das commodities, está conseguindo agora com um heading, né, que Rússia está em guerra, que é um competidor de Brasil em produção de commodities. Então, a gente teria, nesse exato momento, dado a tempestade global, um cenário quase que perfeito para o Brasil. Para a gente, como o Paulo Guedes falou, um pouco antes de sair do governo, né, para a gente ser o porto seguro de dólar, de fato. Né? O pessoal está overallocated em Índia, Rússia está em guerra. Pô, Brasil era o país da vez, cara. Era o país da vez, mas o pessoal consegue complicar o negócio. A gente nunca perde uma chance de perder uma chance, né? E a gente está vendo isso com os dados. Pois é, né? E os dados estão mostrando isso. A gente tem menos da metade de investimento direto estrangeiro do que o ano passado e é um problemaço isso, né? E pensa no agro, só para fechar esse assunto, né? O Brasil vai se tornar nos próximos meses, agora no início do ano, o maior produtor de soja do mundo. E a gente, ao invés de ter um governo pró-agrobusiness, a gente tem um governo anti-agrobusiness, que apoia um grupo terrorista, MST, né? É inimaginável imaginar isso. Que o maior motor de crescimento do país, que é o agro, você tem um grupo terrorista ligado ao governo, que o governo apoia os atos desse grupo. Ao invés de falar para o empresário do agro, falar o que eu posso te fazer para você ser mais produtivo, para você crescer mais, para você ter mais acesso à inovação, para você ter mais acesso a software, a maquinário, porque aproveitar esse boom de commodities para que o Brasil verdadeiramente se transforme na fazenda do mundo. Mas infelizmente acho que a gente não vai ver isso acontecendo se depender do governo. Mas o empresário é tão competente que pode ser que ele consiga fazer isso por ele mesmo, né? Pois é, eu queria também conversar sobre isso, porque você, como empresário serial, também enfrentou inúmeras dificuldades e teve que enfrentar burocracia, mudanças de governo, ciclos econômicos do Brasil, e mesmo assim conseguiu prosperar, né? Você criou a EasyTaxi depois de uma crise econômica, 2008, 2009, né? Você também enfrentou 13, 14, 15, 16, que foram anos muito complicados, e mesmo assim a EasyTaxi conseguiu prosperar e depois ser vendida, né? Depois conseguiu ser vendida por um valor muito, muito relevante. Qual foi a maior dificuldade na sua experiência como empresário e você acha que a sua dificuldade de 10, 15 anos atrás é a mesma do empresário brasileiro hoje ou as coisas mudaram? A tecnologia ajudou um pouco, as dificuldades são outras? Qual que é um paralelismo da época e de hoje? Cara, eu diria que melhorou fundamentalmente por causa de uma coisa específica, né? Quando eu comecei a EasyTaxi em 2011, Venture Capital era tudo mato. Startup era tudo mato. Mas não tinha no Brasil, né? Basicamente não tinha muito pouco. Você tinha Monax ali fazendo uns chequinhos e tal, e basicamente era isso. Mas era chequinho. Eu me lembro que o Series A era 500 mil reais. Tá? Series A, que hoje é 20, 30 milhões, era 500 mil reais. Tanto que o meu Series A da EasyTaxi foi o maior Series A da história do país. Quem foi quebrar meu recorde foi o Nubank. Meu Series A na época foi 10 milhões de reais. Era 20 vezes maior do que um Series A, porque o negócio era muito disruptivo e tal. Então os alemães vieram e fizeram um Series A muito grande na companhia, né? Mas não existia isso. Tanto que eu fui arrumar dinheiro na Alemanha, de um fundo que é a Rocket, que nem tinha o hábito de fazer venture capital. Na verdade, eles nunca tinham feito. Eles eram basicamente uma company builder. Eles
faziam copycat de modelos que estava dando certo nos Estados Unidos. E aí a gente propôs fazer o deal com eles propuseram comprar a companhia, a gente não quis vender a companhia, e aí eles propuseram fazer o Series A, mas com controle da companhia, o que não é comum também, né? Geralmente, inclusive, nem é... Possível, muitas vezes, né? Não é nem bom que você faça isso, que você venda controle logo no Series A, mas a gente não tinha escolha. É um Brasil em 2011, onde 4% da população brasileira tinha smartphone. Então era o seguinte, ninguém tinha smartphone, o WhatsApp estava começando no país, poucas pessoas usavam rede social como usa hoje, era tudo mato. Então era muito complexo, que eu me lembro que eu tinha que convencer o taxista de que valia a pena ter um smartphone, que valia a pena trocar o Nextel dele por um smartphone, que valia a pena ter internet no smartphone. E pagar por isso, né? E pagar por que isso. Era muito mais caro na época. Caríssimo na época. E que valia a pena ele instalar um aplicativo, que ele não via valor nisso. Né? O primeiro aplicativo de serviços da região é o nosso. Era EasyTax. Antes você não tinha nenhum tipo de consumo de serviço por aplicativo. Né? A gente abriu o caminho, pavimentou o caminho para todo o resto. Então era muito complexo, porque você tinha que educar o time com isso. Hoje em dia o empreendedor ele tem um ecossistema de anjos, um ecossistema de venture capital, tem mais de um smartphone com internet por pessoa no país. Então é muito mais fácil, incomparavelmente mais fácil. No entanto, tem algumas coisas que nunca mudam, né? O acesso a capital é sempre complexo, você conseguir pavimentar qualquer coisa aqui no Brasil é um pouco mais complexo por causa da burocracia, mas mais complexo do que tudo hoje, que eu vejo diferença do cenário que eu tinha lá, é o custo para se contratar gente qualificada para fazer a tecnologia. Antigamente não tinha, tá? Você tinha que formar do zero, não tinha desenvolvedor mobile no Brasil. O meu sócio aprendeu a fazer sozinho. E aí, vou me virar, vou aprender, vou fazer. Quase não tinha no mundo, né? Hoje em dia até tem, só que é caríssimo. Então, para o founder começar, ou ele aprende e faz o básico ali, ou ele, dá um jeito de fazer um negócio ali que ele consiga um capital para poder contratar alguém, e é muito caro e muito difícil reter essas pessoas porque tem muita competição. Então eu diria que as dificuldades mudam, mas antigamente era, incomparavelmente mais complexo de começar. Você sentiu uma dificuldade no começo? Agora mesmo se seu livro fala disso, mas você sentiu uma hostilidade por parte de autoridades públicas, por exemplo, de municípios? Como foi, por exemplo, no caso de concorrentes, Uber ou de aplicativos de entrega de comida, etc., que no começo tiveram um forte antagonismo por parte de entidades públicas locais, municipais, etc. Você sentiu isso ou foi algo tão disruptivo que sequer foi percebido como uma potencial ameaça ou algo que tinha que ser regulamentado pela burocracia local? Não, foi super complexo. Eu recebi ameaça de morte na época de máfias ligadas a cooperativas que eram ligadas a membros do poder público. Era isso, né? Porque sempre tem esses poderes coligados ali, né? Eu recebi propostas de prefeitos junto com secretários de transporte me propondo: bota uma pessoa da minha confiança de sócio na companhia que eu te prometo que nenhum competidor nunca vai entrar aqui. Então eu recebi várias propostas como essas, né? E para mim era tentador, né? Que pensa na minha história, eu sou era um garoto, né? Extremamente pobre, no interior de Minas. Eu morava em favela quando eu fundei esse táxi. Morava na favela de Santa Amaro, na Glória. Então, era literalmente um favelado, sem família com grana, sem ninguém para suporte ali naquele momento. E aí eu tinha uma oportunidade da minha vida, eu sabia que aquilo era a oportunidade da minha vida, e com uma pessoa ali falando comigo assim: olha, se essa pessoa da minha confiança virar sócio, ninguém entra nessa cidade mais, só você, e é uma das maiores cidades do Brasil. Então, para mim, era uma oportunidade muito grande. Eu vou te falar por que eu não fiz. Porque eu não queria envergonhar minha avó, que trabalhou em 3 empregos, era empregada doméstica, trabalhou em 3 empregos para poder me ajudar na minha educação. Eu falei, cara, eu não posso envergonhar essa mulher, é uma mulher muito ética que me passou esses valores. Porque senão talvez eu teria cedido, tá? Se não fosse esse negócio da minha avó. Então, eu sofri sim muita hostilidade, porque eu não aceitei. Né? E, cara, tem até, se o pessoal procurar no Google certinho, tem algumas matérias ali no G1, inclusive de um caso, uma briga homérica que eu tive na época com o prefeito ou o chefe de transporte de Curitiba, que não queriam de jeito nenhum, queriam que a EasyTax se transformasse numa cooperativa. Eu falei, eu não sou cooperativa, eu empresa de tech. Né? Então, foi complexo, cara. Pois é, essa questão da sua história é interessante, porque no Brasil de hoje, diferente dos Estados Unidos, que tem o American Dream, né? Tem o sonho de virar empresário e tem o orgulho de ter vindo de uma situação menos favorecida e ter construído um império, né? São as histórias de vida que são exaltadas e premiadas também pelas autoridades públicas. Aqui no Brasil é o contrário. O mérito, ninguém com mérito vai ser, vamos dizer assim, todo mérito será punido, né? Exato. Então, qual é a sua visão hoje para o Brasil de 2023? Porque os unicórnios que foram se criando ao longo do tempo, as histórias como a sua também, que começaram a surgir, não tão impactante como a sua, mas algumas bastante parecidas, começaram a mudar um pouco a cultura. Você acha que o Brasil ainda hoje é um país tendencialmente hostil
ao empreendedorismo, ao sucesso. Né? Tinha o Vinícius Moraes falava que para o brasileiro o sucesso é uma ofensa pessoal. Né? É ainda assim ou as coisas estão mudando? Então, não é pro brasileiro, é para a esquerda brasileira. Porque a esquerda, ela é uma ideologia política munida da inveja. Então, se eu não posso construir ou tenho a preguiça ou o medo de construir, eu invejo você, então eu quero que você se dê mal, eu não quero que você se dê bem. Então toda pessoa que obtenha qualquer tipo de sucesso no Brasil, ela automaticamente vai gerar uma espécie de desconfiança. Isso é cultural nosso. Mas de quem é cultural? Imagina, puxa na memória, quem está nos assistindo, o telespectador, quais são as pessoas que você vê falando mal dos outros, torcendo pelo fracasso dos outros? São os fracassados. Você nunca vai ver um vencedor torcendo pelo fracasso dos outros, você vai ver ele feliz pelo sucesso dos outros. Tanto que nos Estados Unidos, por exemplo, é super comum você numa conversa, eu acabei de conhecer, eu pergunto how much do you worth, né, quanto você ganha, e quando você fala, pô, ganho tanto, eu ganho bem, ou eu consegui uma coisa legal, eu falo, good for you. Tem um pouco disso. As pessoas ficam felizes, por outro, porque existe uma cultura enraizada nos Estados Unidos, uma cultura do sucesso, de valorizar o vencedor. Aqui no Brasil não, parece que eles valorizam o loser. É a cultura do coitadismo. Então é aquilo que eu sempre abominei na minha vida. Por isso que eu sou sempre contra. Né? Por quê? Porque quando eu era lá um menino morando na favela, eu não queria ninguém virando para mim, falando assim, tá vendo? A culpa é do sistema que nunca te deu oportunidade, que você, seus pais se separaram e você foi criado lá de favor na casa do patrão da sua avó. Eu não queria isso. Eu queria que as pessoas me incentivassem a fazer mais, que é o que sempre aconteceu comigo. Né? Que as pessoas, eu dei muita sorte de ser rodeado por pessoas que falavam, cara, você tem que construir, você tem que correr, você tem que ir para cima, não tem que ficar se reclamando, né? Ninguém valoriza chorão. Então aquilo tudo me puxou para que eu me transformasse quem eu sou hoje. Então a verdade é a seguinte, né? Quando eu comecei ali a fazer palestras, né, que era no início da EasyTax, eu fazia palestras para poder recrutar em faculdade, estagiário. Levanta a mão quem quer empreender. Eu diria que talvez 20% da plateia levantava a mão. Hoje em dia, 100% levanta a mão. Quem quer empreender? Você vai em qualquer curso aí, até medicina, eu quero empreender. Até porque o médico é um empreendedor, né? No final do dia, né? Todo mundo quer empreender. Na minha época, o pessoal queria trabalhar em banco, em consultoria estratégica. Multinacional? Multinacional, ir para Petrobras, né? Tinha um pouco disso, concurso público, ou ir para Big Tech. Hoje em dia não, o pessoal quer empreender. Então o pessoal passa por esses, vou para o banco, eu vou para a consultoria, mas depois o sonho do cara, daqui a pouco eu quero abrir um negócio. Eles vêm como uma escada. Isso é muito bom para o Brasil. Sabe por quê, cara? A única coisa que muda o Brasil é o empreendedorismo. O Estado não produz riqueza, ele só consome. São sanguessugas. Né? São pessoas com agendas próprias, que eles não têm o menor interesse na minha vida e na sua, têm interesse na agenda particular deles, e que eles criam dificuldade para vender facilidade. É isso que vende o Estado. Eu tenho dificuldade em imaginar, né, qual é a vantagem de se ter um Estado. Eu tenho dificuldade de imaginar isso aí, né? Então, fico até empolgado para ver o que vai ser do Milei, né, que acabou de ser eleito ali na Argentina, porque vai ser um experimento social interessantíssimo para a nossa geração, né? Pois é, antes de chegar no Milei, eu queria te perguntar sobre sua opinião sobre a situação hoje na Argentina, mas queria só pegar gancho daquilo que você estava falando. Então, o clima está mudando, tem muita mais gente que não só valoriza o empresariado, mas quer ser empresário, quer colocar skin in the game. Na sua opinião, isso vai mudar, já está mudando o clima econômico e político do Brasil? Ou seja, o Brasil tem o risco, entre aspas, a possibilidade de ter um presidente liberal na próxima eleição ou daqui 2 eleições, como a gente viu na Argentina, o efeito Orloff, pode ser aplicado no Brasil, na sua opinião? Eu espero que sim, mas é muito difícil a gente saber o que é esperança e o que é verdadeiramente possibilidade. O wishful thinking, né? Eu tenho muito desse wishful thinking e, quando eu vi o Milei ali, eu falei, nossa, tomara que isso contamine, né, a América Latina, que está tomada por essa ideologia destrutiva que é o esquerdismo, né? Mas eu acho que talvez é mais wishful thinking do que realidade, porque o nosso sistema democrático ele é feito para dar errado, né? Então, todos os votos contam igual. Imagina o seguinte, cara, o Piauí tem o mesmo número de senadores que São Paulo, né? Não faz o menor sentido, nenhum tipo de lógica, isso seria aceitável, dado como funciona um sistema, né? Não poderia ser assim. Então, eu acho que o sistema foi feito para dar errado. Essa que é a verdade. Mas, sim, o brasileiro ele é empreendedor por natureza. O jovem brasileiro ele quer empreender. A única coisa que muda esse país é o empreendedorismo. Cases de sucesso ajudam com que outras pessoas que querem empreender
venho empreender e, por exemplo, né? Eu gosto muito do exemplo do seu Matheus. O seu Matheus lá da rede supermercadista Matheus, que fez a IPO, primeira IPO da história do Maranhão. O seu Matheus é um homem simples trabalhador a vida inteira e hoje um multibilionário, né? O seu Matheus, ele é um exemplo gigante pro dono da carrocinha de cachorro-quente, pro estagiário que está começando a empresa, pro empresário que está faturando 10 milhões por ano e pro cara que está entrando ali nos 200, 300 milhões que dá para dar uma ajustada no negócio e preparar para um IPO. Ele é um exemplo para todo mundo. Porque o seu Matheus, ele é um exemplo de que trabalho duro, honestidade, acertar no produto, aprender, contratar gente boa. Cara, tudo isso traz resultado ao longo do tempo. E quem sabe, você pode vencer, você pode fazer um IPO, né? Então a gente precisa de mais casos como o seu Matheus. A gente precisa de mais IPOs nos rincões do Brasil, se assim eu posso dizer. A gente precisa de mais casos de empreendedorismo, de mais pessoas valorizando o empreendedor, o empregador. Porque aí tem mais pessoas jovens, crianças, que vai falar assim, cara, um dia eu quero empreender, eu quero criar alguma coisa. E ele vai gerar emprego. Claro. Né? Então, eu acho que o Brasil caminha para isso, apesar do sistema ser contra isso. Apesar do sistema não valorizar a figura do empreendedor. Eu acho que ele caminha para isso sim, para ser sincero. Pois é, só para terminar esse ponto também, o gancho que você falou agora, porque o sistema é contra. O sistema, para um jovem que vive na favela, que nasceu lá e que não tem possibilidades econômicas de fazer cursar uma faculdade, nem pública, nem particular, que se sente condenado a viver e a passar o resto da vida lá, ele é naturalmente levado a aceitar essa lógica do coitadismo, essa lógica do vitimismo, a odiar a economia de mercado, odiar o empresariado e também tentar ferrar em várias formas, processo trabalhista ou etc., Perfeito. Esse sistema. Como é que no seu caso foi possível superar essa barreira gigantesca de escola, imprensa, digo isso como jornalista, né? ONGs, etc., que são tendencialmente hostis ao livre mercado? Como é que você conseguiu? E o que você acha que deveria ser feito para que mais pessoas que vêm de uma situação econômica mais desfavorecida possam superar essa barreira, superar esse muro, né, que impede que eles possam ver o verdadeiro caminho da prosperidade? Cara, eu fui criado por militares, né? Desde o meu bisavô até meu irmão, são todos militares na família. Então a gente teve uma educação muito dura, criaram-se homens ali. Né? Então não tinha dessa de coitadismo, de chorar, falando, não, levanta, larga de ser chorão, vai fazer o que tem que fazer. Né? Então, meu pai nunca passou a mão na minha cabeça. Né? O meu padrinho, que é o meu avô, que era um cara com uma condição financeira melhor, mas, cara, interior, né? Uma condição financeira melhor, aqui em São Paulo moraria em regiões periféricas, né? Com o que ele tinha ali, mas para a cidade interior era ótima. Ele era um cara muito culto e que me incentivou a estudar, a ler, me ensinou uma regra que eu trago para a vida até hoje, ler no mínimo 10 páginas por dia não cumulativas. Tá, engatei e li 50, amanhã continuo lendo 10, todo dia eu leio. Então isso para mim foi muito importante na minha vida, que eu tive o hábito de estudar desde muito cedo, eu peguei o prazer pelo estudo, nunca foi, você está de castigo, vai estudar. Não. Vai ler, se você ler, você não vai ser um idiota. Então isso para mim foi muito importante. Eu tive sempre o hábito de leitura, o hábito de aprender, o hábito de estudar. E é um cara que sempre me incentivou a fazer mais, que falava, cara, vai para cima, daqui a pouco eu não tô aqui, você tem que correr atrás. Então não tinha dessa, as pessoas não podem ter pressão. Não, era pressão o tempo inteiro, minha vida inteira foi uma vida de pressão. O meu pai ainda botava ainda mais pressão. Então eu fui cunhado, fui forjado na pressão. Então para mim era o seguinte, eu tinha esse incômodo profundo da situação que eu vivia e eu tinha certeza que aquilo era temporário. Era até uma parada meio, para te ser sincero, meio que não fazia muito sentido. Quase místico. Era quase uma questão assim de divisão de mundo. Não fazia muito sentido. Quando eu falava para amigos meus que um dia eu ia ser um empresário, um dia eu ia morar em São Paulo, o pessoal falava assim, cara, é muito importante manter o pé no chão. Mantenha seus pés no chão e tal. Mas falavam, cara, na melhor das intenções, falavam, cara, cuidado para você não criar uma expectativa que eu não tenho como, porque era muito longe da minha realidade. Muito longe da minha realidade. Só que eu tinha essa certeza, só que eu não ficava só nessa certeza na crença. Eu construía essa certeza trabalhando. Então, eu estudava, eu trabalhava em 2 empregos, eu fazia trampo de valet, fazia trampo de segurança em balada, com o meu time de Muay Thai tinha me arrumado, eu, estudava, fazia estágio, então eu fiz de tudo um pouco ali. Arrumei um jeito, arrumei bolsa, fui morar fora, fui morar na África do Sul, fiz intercâmbio, voltei. Então eu sempre fui agilizado, falei, cara, eu tenho que correr atrás. Né? E o fato de eu ter o hábito de estudar desde cedo, me fez um autodidata, isso salvou a minha vida. Porque no início lá, eu me lembro que era mais ou menos 2008, 2007, o Khan Academy estava começando. O Khan Academy era uma ONG do Sal Khan, que é até financiado pelo Bill Gates.
e que ele fez a primeira grande edtech do mundo, só que era 100% gratuito. Ele fez porque ele queria ajudar as pessoas mesmo. E ele ensinava matemática, história, economia, programação, ensinava algumas coisas muito bacanas. E eu falei, cara, eu vou estudar tudo que tiver nesse negócio. E como eu tinha aprendido inglês, eu falei, bom que eu exercito o meu inglês. Cara, mas eu estudei tudo, aprendi a programar, aprendi matemática de verdade. Aí eu comecei a ficar curioso, falei, cara, agora eu quero aprender administração. Bom, eu não tenho condição de cursar uma faculdade de administração, mas na internet vai ter essas coisas. Aí eu pegava livros de administração, lia, fui aprendendo, aprendi a fazer um balanço, aprendi a montar um BP, aprendi tudo sozinho. Hoje em dia, para esse jovem que mora na favela, tá tudo aqui no telefone dele. Ó. Ele tem internet, ele tem smartphone. Se ele não for preguiçoso, ligar no YouTube ali, como mexer em Excel, vai ter lá um curso inteiro de Excel para ele. De graça. De graça. Se o cara me aprende Excel, se ele me aprende inglês, tem um curso inteiro de inglês na internet também. Se ele aprende Excel, aprende inglês, ele já está na frente de 90% do Brasil. Então já começa por aí. Então, quem quer faz, cara. Ah, mas tem muita dificuldade. Eu sei, eu tive essa dificuldade, eu sei exatamente o que ele está passando. Dá para fazer. Ah, é difícil mesmo, por isso que poucos conseguem. Você sabia que 90% do Brasil vive com uma renda em menos de R$4.000. 90% do Brasil. É muito fácil se destacar no Brasil, cara. Porque o Brasil, infelizmente, é um país muito pobre. E, infelizmente, ele é um país inundado de pessoas que eles se contentam em viver assim. Que são as pessoas medíocres, que falam, minha vida é isso aí mesmo, cara, eu quero tomar minha cerveja no final de semana e quero que se foda, vou viver isso aqui. Infelizmente é assim. Que bom para aqueles que querem de fato fazer alguma coisa e atropelar essas pessoas que não querem nada. Pois é. De fato, o Brasil é muito complicado e 90% é uma mediocridade por ausência de capacidade de gerar riqueza, né? Mas esse é um ponto que eu queria voltar a falar daqui a pouquinho, mas agora vamos para um rápido intervalo e voltamos aqui para falar de empreendedorismo, de economia do Brasil e também de histórias de como se tornar um vencedor com Thales Gomes aqui no BMC Talks. Então não saia daí porque voltamos já já. De volta para o nosso Talks desta noite, o papo é sobre empreendedorismo, sobre Brasil, sobre economia. Temos um convidado especial, Thales Gomes, onde estava conversando, Thales, sobre a sua trajetória, sobre os exemplos, os modelos que muitas vezes faltam ao brasileiro para se destacar e também as perspectivas políticas e econômicas para o Brasil do futuro. Mas eu queria falar um pouco de um país vizinho, acabou de ter eleição, ganhou um presidente liberal, o primeiro presidente liberal da história da Argentina e, quiçá, da América Latina, pelo menos dos últimos 150 anos, né? Então, qual que é a sua opinião sobre o que aconteceu na Argentina com Javier Milei, que ganhou as eleições? O que você espera possa acontecer no país vizinho? E se você acha que isso poderia ser, de novo, um prelúdio para o Brasil ou se aqui temos algum tipo de barreira aqui na Argentina foi superada pela incompetência do governo, incompetência tão relevante, tão evidente do governo passado? Cara, mais ou menos, eu tinha meus 16, 17, me apresentaram o Atlas Shrugged, da Ayn Rand. Então foi meu primeiro contato com essa filosofia. E de lá para cá eu comecei a me identificar como libertário, então fui conhecer Mises, fui aqui conhecer Rothbard, que é uma das grandes referências para o Milei, que é um anarcocapitalista, ele é na verdade um libertário, né? Então o meu sonho de adolescência, falar, nossa, um dia o meu sonho era ter um presidente libertário para ver como que ele ia usar a cadeira como um cavalo de Troia para poder desconstruir o sistema por dentro, né? E nos libertar desse Big Brother, né? Que cuida da gente aqui. Que cuida assim. Cuida muito mal, né? Muito mal, né? Aprisiona a gente, na verdade, né? E olha que interessante, né? A gente estava até falando aqui em off do tamanho do desafio do Milei. Porque, até puxei uns dados aqui, né? O Milei estava concorrendo com o Massa, que era ministro da Economia, né? E que não faz sentido um cara desse para segundo turno. Para mim, me lembra até a síndrome de Estocolmo, né? Porque pensa bem, ó. O Macri deixou o país com uma dívida de 35 bi, com risco país ali 767, posição 767, inflação de 34,2%, taxa de juros a 45% e 9% da população na pobreza, tá? Os caras agora enfiaram o país 447 bilhões de dólares de dívida, tá? Risco país em 2.400, 140% de inflação, 133% de taxa de juros e 40% da pobreza, 40% da população na pobreza. Ou seja, os caras destroçaram o país. Destroçaram o país. Então, o Milei, cara,
vai pegar uma Argentina destroçada e que os caras vão arregaçar até ele assumir agora. Vão arregaçar. E assim, eu não vejo outra alternativa a não ser esse cara tomar algumas medidas drásticas, que como a gente concorda nisso, isso eventualmente pode causar até uma guerra civil, né? Porque um país que vive de subsídios, né? Ele vai ter que cortar esses subsídios para poder colocar o país nos eixos, né? Então, infelizmente, não tem como dar cavalinho de pau em Scania porque capota, né? Então, vai ser interessante ver o que o Milei vai conseguir fazer com a Argentina em frangalhos para conseguir implementar aquilo que ele quer, porque não é que é o Brasil onde você consegue realmente fazer uns cortes e ajustar a máquina como o governo Bolsonaro fez e deu certo, né? É que lá tá muito complicado o negócio. Então, eu espero de coração que seja, né, um bom governo, que ele consiga de fato melhorar a situação econômica da Argentina, que ele consiga terminar o governo dele. Mas ele está contra tudo e contra todos, então imagina que a máquina inteira deve estar em cima para poder, desde já destruir a vida do cara e que ele pega um país completamente destroçado para tentar salvar, assim, vai ser desafio. Pois é, só agora me veio à mente um caso interessante, porque mesmo uma Argentina peronista, devastada, nos últimos 20 anos, fizeram, de fato, colocaram o país de ponta cabeça e deixaram a vida do empresário um inferno na Argentina. Temos uma empresa que surgiu, prosperou e se tornou a maior varejista da Argentina e do Brasil, que sabe daqui a pouco da América Latina, que é a Mercado Livre. Né? Como é que você vê esse caso específico? Foi um ponto fora da curva? O cara da Mercado Livre foi muito bom e conseguiu achar nuances do sistema para burlar o sistema? Não. O que ele fez de diferente e conseguiu prosperar nesse contexto tão hostil empresariado como a Argentina peronista? O Mercado Livre surgiu nos Estados Unidos, na verdade. Os caras faziam MBA lá em Stanford, eles conheceram o Stélio, e falou, a gente está começando uma startup aqui e tal, esse marketplace e tal, o Stélio, que é brasileiro, o Stélio todo, né? Vem pra cá, vem tocar com a gente, os fundadores. Então o Stélio foi o primeiro cara a entrar ali junto com os fundadores, que era o CEO até ano passado, né? Quer dizer, ele foi CEO durante um tempo e saiu no ano passado da companhia. O Stélio é um puta de um cara, né? Trabalhou em Wall Street, no Merrill Lynch, foi Icatu no Brasil, na época áurea do Icatu, undergrad e MBA em Stanford. E, cara, tocou o Mercado Livre e, bom, foi o primeiro cara depois dos founders a entrar ali, né? Então o Mercado Livre não nasceu na Argentina, nasceu nos Estados Unidos ali. Bom, começou com os argentinos, ele até ficava lá e tal, mas cresceu mesmo no Brasil, né? Cresceu mesmo no Brasil e daí, né, com muita competência dos founders, foi rapidamente aí para a América Latina como um todo, né? Então, surgiu ali naquele ecossistema incrível que é Stanford, né? Pode ter certeza que não foi com nenhum tipo de apoio peronista que surgiu no Mercado Livre. Contrário, com certeza, com certeza. Agora, Thales, eu queria pegar só um ponto que você falou no começo, porque é interessante esse ponto, né? Você falou que não acredita muito nessa questão de ambientalismo, a gente está falando agora no começo de um custo muito grande na descarbonização, etc. Como é que você explica, na sua visão, esse fenômeno da Greta Thunberg, que deixou tanta gente fascinada, que chamou tanto a atenção, especialmente nas camadas mais jovens da população? E o que você acha que vai dar nesse fenômeno, já que agora a gente está vendo várias gafes cometidas pela Greta, esse ambientalismo radical uma turma mais nova? Como é que você interpreta isso e isso na sua visão, na sua experiência e no pulso que você tem no empresariado? Influenciou negativamente o jeito das empresas brasileiras de operar? Está aumentando o custo nas empresas por causa de uma visão ideológica equivocada? Cara, o ponto é o seguinte, né? É óbvio que é importante que a gente cuide do ecossistema como um todo, que a gente cuide do meio ambiente. Pô, ninguém vai discordar disso. A grande pergunta que fica é a qual custo e quem paga a conta, né? É sempre assim. Então, pô, existe sim uma tendência de descarbonização no mundo. Então, cara, o surgimento dos carros elétricos, né? Mas peraí, cara, e bateria? Né? Alguém já parou para ver de fato qual que é o custo de descarte de uma bateria ou de fazer essa bateria? E lembrar que é o seguinte, aonde que você recarrega esse carro, né? Você vai produzir a energia aonde vai recarregar esse carro? Eu me lembro de um vídeo do Trump debatendo ali com o premier alemão e tal, e falando pro pessoal, vocês vão desligar essas usinas nucleares de vocês vão ficar na mão do Putin, meu irmão. E o pessoal rindo do Trump, né? O que aconteceu com a Alemanha, né? Religou os carvoeiros lá, né? Começou a queimar o carvão de novo, que é
milhares de vezes mais poluente do que energia nuclear e ficou no colo do Putin mesmo, né? É o que aconteceu. Então, a verdade é o seguinte, as pautas são, importantes. Óbvio que são importantes, mas têm que ser tratadas com responsabilidade. Então, a gente vive um mundo inflacionário. No mundo inflacionário como a gente está, Treasury batendo a 5, eu vou começar a obrigar a descarbonização do mundo? Cara, quem vai pagar essa conta? Né? O rico se vira, agora e o pobre? Ele vai morrer de frio. Né? O coitado que tinha um açougue lá não vai conseguir montar açougue. O empreendedorzinho que está montando a sorveteria dele não consegue pagar a conta lá na Alemanha para ter uma sorveteria. Então, a gente tem que pensar no custo. Então, cara, esses surgimentos, Greta e todos esses fantoches que surgem ao longo do tempo, cara, isso é tudo cortina de fumaça. Isso é tudo cortina de fumaça de uma pauta muito maior com outros objetivos, eu diria que até eugenistas. Então, a verdade é que se teve uma idiotização gigante da população, que acaba sendo um pouco do efeito colateral do iluminismo. Você tem uma idiotização gigante por causa do afastamento dos valores tradicionais. A cultura clássica, ela valorizava a virtude. E hoje, né, pós-iluminismo, a gente vê o surgimento, na verdade, de uma cultura onde ela demoniza a virtude. Onde, ao invés de eu debater, cara, o que é gravidade, quais são as forças que influenciam no mundo, ou como eu vou construir uma sociedade melhor e mais próspera, eu estou debatendo o que é uma mulher. É uma idiotização tão grande do debate, onde eu pego pautas importantes como essa, de proteção ambiental, e começo a idiotizar e politizar o debate, de modo que só tem um lado da história que está certo e que é guardado a esse lado todas as virtudes, que é a esquerda. Então, tudo que a esquerda defende é virtuoso, tudo que a direita defende é fascista. Então, essa idiotização faz com que surjam fantoches, né? E aí, algumas dessas cortinas de fumaça, como elas, a cultura woke, né, faz com que empresários tomem decisões ruins porque querem seguir a tendência. Então, você abre ali alguns jornais, algumas páginas de economia, estão lá pesquisas, especialistas afirmam que empresas que investem em diversidade vendem mais. Eu desafio qualquer especialista desse vir me mostrar essa base de dados e passar num debate comigo. Eu duvido que alguém que vai comprar um carro, ele está pensando assim, essa empresa investe em diversidade? Deixa eu ver o percentual do quadro dela, quanto que tem de percentual em homens e mulheres. Eu duvido que alguém faz essa conta. Que um número relevante de pessoas faz essa conta. Isso não existe, pô. Isso não existe. Isso, para mim, é mais uma barreira de proteção que grandes companhias compram essa pauta, porque fala assim, cara, se eu fizer o pequeno e médio começar a investir num comitê de diversidade dentro da empresa dele, ele vai ter que contratar umas 5 pessoas, a um custo médio de 10 pau por pessoa, 50 pau, esse cara vai gastar 600 pau por ano. Ele está fazendo 5 milhões de receita no ano, 10% de lucro líquido ali, ou seja, desses 5 milhões do cara ali, sobra 500 pau só, eu zero o lucro líquido dele, a conta não é essa, mas tudo bem. Que eu diminua fundamentalmente a capacidade de geração de caixa dele, só porque ele montou um comitê de diversidade, quando ele estava com a companhia dele começando a pegar tração ali, que ele está fazendo 5 milhões por ano. Então, o cara que está fazendo 5, 10, 20, 30 milhões por ano, cara, essa pauta não é problema dele. Não tem nada a ver com isso. Vai garantir teus empregos aí, cara. Vai gerar valor pro teu cliente. Entendeu? Agora, se uma empresa bilionária, quer ajudar no tema, ótimo, que ajude. Agora, enfiar isso goela abaixo no pequeno e médio empresário, isso é de uma malcaratice tamanha, porque isso não faz diferença nenhuma no negócio do cara. E não é isso que vai mudar o jogo. O que muda o jogo é meritocracia. Empresa boa, com gente boa. Os 5 maiores salários da minha empresa, um é uma mulher gay, outra é uma mulher que foi contratada grávida, inclusive minha CFO. Eu desafio aí a achar mais 10 empresas igual a minha, que faz 60 milhões de EBITDA, tem que ter uma mulher CFO, tá? Um outro é negro. Aí os outros 2 são, sei lá, caucasianos. Ou seja, a maioria são em tese minorias. E eu sou abertamente contra essa buchitagem de pauta de diversidade dentro de companhia. Mas na prática, eu sou muito mais diverso que talvez qualquer empresa que está na minha faixa de receita e EBITDA ali, principalmente no tempo que a gente tem de casa, né? Por quê? Porque eu sou meritocrático. Então essas pessoas elas só estão na cadeira delas porque elas são as melhores para a cadeira delas. E elas se provaram as melhores. Que quando você não é uma pessoa preconceituosa, essa conversa não existe para você. Isso é conversa preconceituoso.
Ai, mas a cadeira ali tem que ter uma pessoa XYZ dessa crença ou dessa cor. Cara, isso é papo preconceituoso. Quem não é preconceituoso, essa conversa nem existe. Cara, o cara é bom? Tô nem aí quem que é o cara, o que ele faz, o que ele acredita. O problema é dele. Então. Pois é, como dizia Milton Friedman, né, a responsabilidade social da empresa primária é gerar emprego, renda e dividendo para os seus acionistas. É né? isso, Então, é o lucro. É o lucro, né? Mas o que agora você estava falando, eu me lembrei, várias vezes que eu fui cobrir o Fórum Econômico de Davos, né, era uma pauta que começou a ganhar atração em 15, 16. Antes disso não se falava muito. Não. A partir de 16, o ESG se tornou o mantra dos grandes bilionários lá em Davos. Então você acha que de fato é um jeito dos bilionários parar os milionários, ou quem é o entrante, né? O incumbente parar o entrante, uma barreira de entrada? Cara, é uma tese que eu tenho. Ou é só um modismo também, é falta de preparo também de muito executivo que vê isso acontecer, não entende o que está acontecendo, segue a efeito manada de muita gente no mercado? Não, é o seguinte, ó. Eu tenho essa tese de que eu não acho que esses caras são muito inteligentes, cara. O cara que constrói um negócio multibilionário, esse cara é muito mais esperto que eu. Então eu não acho que ele é naive, tá? Eu acho que tem uma pauta por trás. E é um racional claro para mim que é o seguinte, cara, se eu forço os pequenos e os médios a fazerem essa pauta, esse cara vai ficar estagnado, porque é menos dinheiro para ele investir naquilo que importa. Todo mundo sabe disso. Pode ser que não, pode ser que eu esteja errado, mas que faz sentido esse argumento, isso é inegável, isso é um fato. Agora, o ponto é, por que essa pauta cresce? Aí eu te explico, eu sei exatamente por que ela cresce. O grande problema de uma companhia em crescimento está no middle management. O middle management, o nível gerencial ali, ele descobriu um shortcut para crescer na carreira dele. Que ele fala o seguinte, olha, agora eu tenho uma grande ideia para a nossa empresa. Eu vou ser especialista em diversidade. Então eu vou promover ações afirmativas aqui, vou fazer os eventos ali, o Dia da Mulher, o Dia da Consciência não sei o que lá, o Setembro Verde, Amarelo, cada coisa lá que o pessoal vai botar. Então, cara, um monte de coisa que não aumenta em nada a capacidade de geração de lucro da companhia, mas que faz com que ele pareça ocupado e que o trabalho dele seja visto por outras pessoas. E aí quando você tem um ecossistema valorizando isso, você tem a mídia jogando luz naquilo que ele está fazendo, aí chega no board o seguinte, saímos no veículo XYZ lá, que é um veículo importante pra gente, com a ação afirmativa que a gente fez na campanha tal. Quanto que essa campanha converteu? Ninguém faz essa pergunta. É bonito, o CEO fica bem na fita, o board fica bem na fita, o middle management fez um eventinho lá, não precisou gerar valor para a companhia, ficou bem na fita. Então essas pessoas começaram a crescer vou parafrasear o Elon Musk, com fake jobs. Então criou-se um monte de fake job, que é, deixa eu fazer aquilo que é fácil, que não necessariamente vai me demandar abrir uma planilha, ir no detalhe daquilo que tem que fazer, reconstruir um sistema, reconstruir um processo, né? Hard work mesmo, deixa eu ir pelo caminho fácil. E essas pautas são um caminho fácil. Então eu tenho o meu super trunfo aqui, que é a diversidade. Ou o meu super trunfo, que é todas as pautas woke, tudo que eu coloco ali, eu já automaticamente coloco um badge ali de virtuoso. Eu não preciso ser virtuoso, eu só preciso falar sobre o tema. Mostrar que sou virtuoso, né? Então, isso faz com que haja um incentivo direto para que essa pauta cresça, porque os executivos entenderam que é o seguinte, cara, se eu for numa entrevista e falar que a minha empresa está diversa, eu estou feito. Bom, como eu estou aí há muito tempo no sistema, eu conheço como funciona, conheço algumas empresas listadas que eu estive dentro, inclusive, ali olhando de fato o que aconteceu, que era o seguinte, cara, a gente precisa colocar mais pessoas da cor XYZ aqui na companhia, faz uma vaga aí, bota uns 30 caras desse aí e pronto. Mas, cara, não sei o que, cara, só bota, tá tudo bem, é 30 a mais. Empresa gigante, tem 3 mil e tantos funcionários, o que é 30 a mais, a gente faz uma matéria falando sobre isso. Eu vi essa discussão acontecer. Isso acontece, cara. Então, por exemplo, questões, por exemplo, o Magazine Luiza fez um mega estardalhaço, fez um programa de treininho só para negros. Você acha que aquilo ali é de fato só para ficar bem na fita, só para dar bandeirinha e um grosso, na verdade, fica tudo igual? Qual foi, no caso específico também, mas em geral, é só para aparecer e só para mostrar serviço e aparecer na mídia? Cara, eu não tenho bola de cristal, não posso julgar o que passou na cabeça do Fred ou da Luiza quando fizeram isso, então não faço a menor ideia. Eu posso falar da minha empresa. Agora, o fato é o seguinte, assim, eu olho para a minha empresa. Na minha empresa, se eu fizer isso, eu sei que isso não tem nenhum tipo de impacto direto, positivo ou negativo para a companhia. Não muda nada. É só um desperdício de tempo. Então eu, como sou um empresário médio, estou uma empresa em crescimento e que eu preciso investir muito bem os meus recursos, eu não vou gastar energia com isso. Eu vou gastar energia tentando entender como é que eu melhoro o meu produto,
como é que eu aumento meus canais de distribuição, como é que eu trago mais eficiência para o meu negócio. Então é isso que eu estou preocupado com o meu negócio. E é isso que eu acho que os empresários têm que estar preocupados. Aí eu acho que talvez algumas empresas, como eu já vi acontecer, pensem assim, fala, cara, vamos fazer um negócio aí que a gente fica bem na fita com o mercado e tá feito, entendeu? Check, pau na máquina. Você falou uma palavra interessante que eu queria também entender do ponto de vista empresarial. Idiotização gigante da população. Não. Especialmente dos mais jovens, que são a futura mão de obra, melhor, são futuros executivos, né? Muitas vezes saem de faculdade de elite, públicas ou privadas, e na verdade são idiotizados. Não são idiotas, são idiotizados pelo sistema. Quanto isso é grave para você poder contratar pessoas que agreguem valor à empresa, que gerem valor, que gerem inovação especialmente, e que permitam a empresa prosperar, não só na sua, em geral. Quanto que você, na sua visão, no pulso que você tem na situação, é um empecilho, é um peso e é um entrave gigantesco, mais do que a burocracia, para uma empresa crescer. Essa idiotização da mão de obra mais baixa, mais jovem, no caso. Cara, vou parar para olhar a minha companhia, né? Minha companhia é uma companhia que tem 5 anos, a gente cresce a um CAGR de 250% ao ano. A gente tem 400 funcionários ali, a idade média da minha companhia é 27 anos. Minha companhia, o escritório principal, né, nosso headquarter, os meus funcionários deram o nome de Vale de Gaut. Vale de Gaut. Por quê? Porque desde o início da companhia, eu palestrava sobre o tema para eles, sobre a cultura libertária, sobre aquilo que eu acredito, aquilo que são os nossos valores. Então eu sempre fui, né, um líder que eu preguei os nossos valores e eu tive certeza de que pelo menos 95% das pessoas que estão lá são pessoas que concordam absolutamente com todos os nossos valores e que vivem os nossos valores. Só para dar para o nosso público, o John Galt é protagonista da Revolta de Atlas, né, que o Thales estava citando agora há pouco. Então, Vale de Gaut é um dos nomes da empresa, né, da headquarter dele. Mas desculpa, continuando. O Vale de Gaut é para onde o John Galt, esse personagem fictício aí da Ayn Rand, retira as mentes brilhantes de um país, né? De um país que lembra até o Brasil, né? Quem lê o livro parece que, na verdade, é um livro de história, né? Sim. Exato. Tira aquelas mentes brilhantes e leva, e eles assomem e fala, beleza, Estado, então se vira sem mim, já que vocês não precisam de mim, né? Então, e aí eles vão pro Vale de Gaut. Então a gente faz isso e propositalmente o pessoal coloca o nome de Vale de Gaut, porque assim, as pessoas que trabalham no G4, cara, a gente nunca foi para essa buchitagem de home office. Nunca. Só quando era lei. Quando era lei, a gente estava. Na hora que abriu um pouquinho, a gente já voltava. A gente sempre fez isso. Então eu falei, galera, vamos arrumar um jeito de não ser preso, mas assim que puder, vamos voltar para cá. Porque isso não funciona, isso é uma buchitagem. Isso já no início dos anos 2000, o Yahoo já tentou e já deu ruim. Né? Eu já sei que isso não funciona. Então, antes de Elon Musk falar disso, eu já falava, cara, isso é uma buchitagem, tem a menor chance de dar certo. Né? Bom, estávamos certos. Né? Então, é uma companhia que sempre pregou fazer o básico bem feito. Cara, o básico bem feito. Entra aqui, trabalha 70 horas por semana, que a gente vai construir as coisas, vocês vão ganhar dinheiro, a gente vai crescer, a gente vai construir um negócio bacana, a gente vai liderar o nosso segmento. Dito e feito. Foi exatamente o que aconteceu. Então, eu tive sorte e competência também do meu time de montar um grupo de pessoas que concorda com esses valores e que, apesar de jovens, são estudiosos, trabalhadores. Mas eu também criei eventos que me permitiram fazer isso. Então, eu levo professores de filosofia ali para dar aula para essas pessoas, professores de ciência política para dar aula para essas pessoas. Thales, o que política tem a ver com empresa? Tem sim, porque esses caras são bombardeados ali do lado de fora. Ah, você é idiota, você vai para o escritório todo dia. Eu trabalho 2 vezes por semana só no escritório. Ou eu nem vou para o escritório, minha empresa está na Alemanha. Eu tenho que mostrar para esses caras por que daqui a 10 anos ele vai ser chefe desse outro cara ou ele vai estar muito maior do que ele. Eu tenho que mostrar para ele. Então, para isso, invariavelmente, eu tenho que passar por ciência política, eu tenho que passar por filosofia. Ele tem que entender que o que constrói valor de verdade é uma vida pautada em sacrifício. Porque o único caminho para a construção de uma vida virtuosa é através do sacrifício. Não sou eu falando isso, não. Aristóteles falava isso já. Então, o afastamento dos valores tradicionais, da cultura clássica, teve como efeito colateral o surgimento do iluminismo, que, por consequência, começa a criar monstros como o comunismo, o socialismo, e a gente chega hoje à cultura woke, né? Que é um efeito que surge lá do iluminismo. Então, na verdade, a primeira fagulha disso surge por causa da quebra da autoridade, a quebra do sistema hierárquico. Primeiro, eu rompo com a autoridade papal. Segundo, eu rompo com a autoridade monárquica. Terceiro, eu rompo com a autoridade familiar. Quarto, eu rompo com o pai de família. E agora, nem mais uma mulher eu sei o que é mais. Então a gente começa a se perder, né?
Pois é, esse é um papo muito longo, né? Inclusive do iluminismo veio também o positivismo e até o racismo científico, por sinal, que é aquilo que o Woke hoje diz que luta, né? Exato. Mas esse seria um papo demais, outro Talks. Infelizmente, nosso tempo se esgotou, mas eu queria agradecer muitíssimo o Thales Gomes por ter participado hoje aqui conosco no BMC Talks. Foi um prazer conversar contigo e volte sempre. Valeu, cara. Até a próxima. Até mais. Obrigado, Thales. E muito obrigado também a você que seguiu a gente. Continue aqui na BMC com nossa programação e a gente se vê na semana que vem com mais um papo sobre economia, política, finanças, negócios e internacional com grandes convidados aqui no BMC Talks. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.